Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Livro de Neemias. E faremos a leitura do capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Eu peço a você que, lido o texto, não feche sua Bíblia. Preciso que você acompanhe a exposição desse texto com a Bíblia aberta comigo. Os que trabalharam na reedificação dos muros. Está escrito: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananeel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racenaá edificaram uma porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas, com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabeel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Junto dele, Hananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao Muro Largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumafe, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratuz, filho de Razabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Rassub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Halões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Rassub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Ranadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior.
que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema Princípios de Deus para uma vida bem-sucedida. A primeira conclusão, quando eu li esse texto, pela primeira vez, foi uma imensa vontade de pulá-lo. E talvez você ainda esteja perguntando, não estou entendendo, é o pastor nessa noite. Tem tanto texto bonito da Bíblia, vai pregar logo sobre um texto desse. O que esse texto tem para nos ensinar nesta noite? Posso lhes garantir que é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Vamos entender o contexto. No ano 586 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, botou fogo na cidade. O templo de Salomão, magnífico, majestoso, veio abaixo. A cidade ficou com pedras reviradas, os muros quebrados, as portas queimadas, lixo para todo lado. A cidade estava devastada. Seus habitantes, muitos, a maioria, levados cativos para a Babilônia, onde ficou 70 anos naquele cativeiro. De lá vieram, depois de 70 anos, 3 turnos. O primeiro deles em 516, sob a liderança de Zorobabel. O segundo deles em 457, sob a liderança de Esdras. O terceiro grupo vem sob a liderança de Neemias em 444. Então chama a sua atenção para esse ponto importantíssimo, importantíssimo. Tem 142 anos que a cidade está debaixo de escombros. Ninguém acreditava que isso fosse possível, reconstruir a cidade. Pessoas moraram ali, nasceram ali, morreram ali, se acostumaram com o caos. As pessoas passavam e diziam, é impossível reconstruir. Ao redor de Jerusalém havia inimigos que se opunham à reconstrução da cidade. Aqueles que vieram nas 2 primeiras levas, vieram com a intenção de reconstruir a cidade, mas com embargos políticos e com oposição das pessoas que estavam à volta, desistiram. Quando de repente, um homem, que estava a mais de 1000 quilômetros dessa cidade, é informado que a cidade está debaixo de opróbrio, que o seu povo está em grande miséria e desprezo, que os muros estão quebrados, que as portas estão queimadas. E este homem tem o seu coração aquecido com o desejo e o propósito e a visão de reconstruir essa cidade. E esse homem ora para que Deus o use para reconstruir essa cidade. E esse homem conversa com as pessoas certas que podem ajudar para que essa cidade seja reconstruída. E esse homem faz uma campanha de viagem rumo à cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que ele chega em Jerusalém e não fala nada para ninguém. Ele diagnostica o problema, ele investiga a situação, ele percebe a realidade dramática em que o povo se encontra. E na hora oportuna, no capítulo 2, versículo 17 e 18, ele diz assim:
para as pessoas da cidade: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarou: com uma boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Preste bem atenção. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra. Então vamos entender uma coisa. Feito o diagnóstico, é preciso identificar os problemas. Essa cidade era cercada por muros. Tinham 8 portas. As portas não são portas simples. A porta tinha exatamente um arco por cima dela, porque por cima passava o muro. Era a parte mais delicada. Tinham 8 portas. A porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos e a porta da guarda. E então diz a Bíblia que Neemias, como que montando um grande mutirão para esta obra, começa a estabelecer critérios, conclamando todos, homens, mulheres, líderes, liderados, sacerdotes, povo, ourives, comerciantes, todos sem distinção, até as moças, todos precisam vir, todos precisam pôr a mão à obra. Mas agora o que fazer? É preciso administração, é preciso organização, é preciso critérios claros, comunicação clara. E se vocês notarem comigo, por favor, com a Bíblia aberta, notem isso. Há um estribilho até o versículo 15. Eu não sei se você é daquele tipo de leitor da Bíblia que costuma riscar na sua Bíblia, mas até o versículo 15 tem uma metodologia. Junto a ele, ao lado dele, ao seu lado, junto a estes, ao seu lado, ao lado dele, e isso vai se repetindo até o versículo 15. A partir do versículo 15, onde a metade do muro está pronta, agora tem uma outra frase que se repete até o verso 31. Qual é a frase? Depois dele, depois dele, depois dele, ao seu lado, depois dele, depois dele, depois dele, depois dele, e assim por diante. Quando fecha, agora está basicamente concluindo. Os dois lados vão se encontrando. A última expressão está no verso 32. Entre, ao lado, depois, para fechar, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Então preste bem atenção, que ao convocar e conclamar o povo para essa grande obra, tem aqui grandes unidades trabalhando, unidades de família, unidades segundo as suas cidades, unidades segundo as suas perícias, ourives, perfumistas, unidades de acordo com as suas profissões, sacerdotes, os levitas, os servos do templo, os líderes, os maiorais dos distritos. E notem vocês que até um homem mobiliza suas filhas para o trabalho. Meus irmãos, nós não estamos construindo muros, nós não estamos fazendo casas, nós estamos num projeto de ver a igreja avançando. Como é que a igreja pode avançar? Nós estamos numa cultura decadente, nós estamos num país que tem suas feridas, suas vísceras expostas. O que é que nós vamos fazer para reconstruirmos, para deixarmos de ser opróbrio? O que é que nós vamos fazer para que os inimigos, os adversários da igreja do Deus vivo, não impeçam de nós avançarmos? Esse texto tem para nós lições de como fazer isso. Então, por gentileza, com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver o primeiro ponto. O primeiro princípio do sucesso apontado para esse texto é a coordenação.
E o primeiro ponto desse aspecto é: você primeiro precisa se conformar com o caos, para trazer à tona o cosmos. Há um grande perigo de você e eu nos conformarmos com o sistema, irmãos. É assim mesmo, sempre foi assim. Nós temos 500 anos, o Brasil vai ser isso mesmo. Vai entrar um, vai sair outro, vai ficar do mesmo jeito. Você já aposta no fracasso, você acredita que não vai ter jeito mesmo. Os muros estão quebrados, as portas estão queimadas, o povo está na miséria, o povo está em opróbrio, e você olha e diz: não vai sair disso não, vai ser sempre assim, é melhor nós nos acostumarmos. Não tem saída. A igreja está passando dificuldade, vai continuar passando dificuldade, o pessoal vai continuar desanimado, não vai continuar desse jeito, é melhor conformar-se com o caos. Meus irmãos, fazer coro ao pessimismo é fácil. Juntar-se à fileira dos desanimados é fácil. Dizer para todo mundo que o problema é insolúvel é fácil. Olhar para o cenário e não ver saída é fácil. Entender que as vozes que se opõem a igreja são tão fortes, é fácil. Agora é hora de alguém se dizer o seguinte: é possível reconstruir, nós vamos reconstruir, vamos nos unir, vamos juntar as mãos, vamos dar as mãos, vamos unir os nossos esforços e vamos sair desse opróbrio. É preciso ter visão. O que era a Inglaterra no século XVIII? Um país mergulhado na escravidão. Até que um homem, mais tarde, chamado William Wilberforce, disse: essa escravidão precisa acabar. E no ano que ele morreu, a escravidão acabou. O que era a América antes de Martin Luther King, onde um branco e um negro não podiam entrar no mesmo ônibus? Canvas, I paint my fears, brush strokes of sorrow, colors of tears, and I scream and the sun is calling, and this spirals I keep falling, from falling twisted thoughts, in the labyrinth where hope's so lost. Muffled cries through the paper thin, walls of secrets where lies begin, false promises laced in sickening sweetness, fragile shells hiding endless bleakness.
December's flicker no longer hides. Faded